Olá, eu sou o Harrison, bem-vindos à Toca do Harry. Então, como é que você está, gente? Você está bom? Eu estou bem, graças a Deus. Enfim, hoje eu quero falar sobre um tema muito complicado, gente. Eu estava aqui pensando, eu tenho uma gama variada de amigos. Eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos agnósticos, eu tenho amigos cristãos, evangélicos, espíritas. E pensando em todos os meus amigos, eu decidi entrar em um consenso de falar sobre o poder da crença, sobre o que eu penso da crença, sobre a minha religião, sobre esse assunto em geral. Quero começar por sobre a minha religião. Eu não me denomino de nenhuma religião, mas eu tenho uma fé em Deus, sou um homem temente a Deus. Agora, antigamente eu até participava de alguns ministérios, até ia muito à igreja, mas sabe, comigo aconteceu aquele velho discurso de que eu teria que modificar o meu ser, eu teria que desfazer até então as modificações corporais que eu tinha na época, porque senão Deus não iria me aceitar como seu filho. Aquilo martelou na minha cabeça, martelou até o ponto de eu desistir. Eu pensei, se é assim, então infelizmente eu não vou conseguir ser um bom filho de Deus. Porém, com o passar dos anos, com a maturidade que eu ganhei, eu comecei a pensar, poxa, não é assim. Deus não olha seu corpo, Deus olha o coração. E tem uma passagem da Bíblia que eu não tenho ideia de onde ela fica, que diz: Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Deus chama você como você tá. Não fala para você desfazer nenhuma modificação, não fala para você fazer nenhuma modificação. Porém, tem outra coisa que, por enquanto, me mantém longe das igrejas, da religião em si, que são aqueles famosos falsos profetas. Enquanto tem gente aí que não tem o que comer em casa, tem infeliz comprando fazenda de 50 milhões à vista. Isso é uma coisa que para mim não desce, sabe? Não dá para encarar. Enquanto infelizmente existir esse tipo de pessoa, a casa de Deus vai ser uma enorme casa de comércio vendendo com tijolo, vendendo vassoura, vendendo colher de pedreiro, vendendo isso e aquilo. Cara, eu fico pensando, será que essas pessoas não leram a Bíblia? Porque até onde eu sei, Jesus estancou na porrada os caras que estavam fazendo comércio na casa dele. Eu fico pensando, será que eles acham que Jesus vai voltar para cobrar? Para cobrar esse tanto de dinheiro que eles estão angariando? Mas, deixando isso de lado, eu respeito muito as pessoas que têm fé. Que têm fé no Deus verdadeiro, não em falsos profetas. Porque tem muita gente que está esquecendo as coisas que estão na Bíblia para seguir homens. A gente não deve seguir homens, a gente deve seguir Deus. Eu, por exemplo, posso não ser o filho mais perfeito, posso não frequentar a casa do meu pai, porém, eu, no meu coração, respeito bastante. Agora, deixando isso de lado, eu queria falar um pouco sobre o poder da crença das pessoas. Ao mesmo passo que esta crença desenfreada pode prejudicar muito, porque a pessoa, dependendo do nível de crença dela, ela vai deixar de vacinar um filho, ela vai deixar de fazer o tratamento adequado para si ou para um ente querido, achando que Deus vai curar. Deus pode até curar, mas infelizmente não, mas para essas pessoas a gente precisa da ciência do homem, precisa da cura do homem, porque geralmente Deus cura mais o seu coração, não as feridas físicas que você tem. Eu não vou dizer que eu não acredito nos possíveis milagres que Jesus realizou, mas a gente está no século XXI. A gente tem uma ciência muito avançada para que um grupo de pessoas deixe de se tratar adequadamente para depender de Deus. Eu não vou discordar, não vou julgar a fé de ninguém, porque muito tempo eu fui assim. Eu era alguém que desacreditava de muita coisa que eu via para confiar em Deus. Não vou dizer que isso é errado, não vou dizer que as pessoas que fazem isso são erradas, sabe? Eu só queria externar um pouco da minha opinião sobre esse assunto, porque eu tive dos dois lados da moeda. Eu fui muito católico.
Aliás, eu fui um frequentador assíduo da igreja, já frequentei centro espírita, sabe? Eu tentei me encaixar em alguma religião de todos os modos possíveis. Mas quando eu percebi que a minha tentativa desesperada de me encaixar em algum lugar estava me prejudicando bastante, eu parei e pensei, não, eu preciso me encontrar primeiro para depois eu encontrar uma religião, encontrar alguma coisa do tipo. Então hoje isso é que eu faço, gente. Eu tento me encontrar, eu tento respeitar a lei de Deus, tento ser uma boa pessoa, mas fico aqui no meu canto, sabe? Fico na minha casa, não procuro um templo, não procuro nada do tipo, porque eu sei que pra mim, dentro do meu coração, eu sou tão filho de Deus quanto qualquer um que diga que não. Sabe, a crença, ela tem um poder muito forte. Minha avó, por exemplo, gente, ela até os 60 anos, se eu não me engano, minha avó ficou sem uma televisão em casa porque ela era daquelas que achava que se tivesse uma televisão, automaticamente o capeta ia entrar e tomar conta da casa dela, graças à influência de pastor. Então, sabe, eu já tive várias discussões com a minha avó, porque minha avó é aposentada, minha avó gasta bastante comprando remédio, e minha avó é daquelas que não deixa o dízimo de lado nenhum. Isso, cara, isso me irrita de um modo que vocês nem imaginam, porque uma das frases que eu levo comigo é a seguinte: não estou generalizando, mas se a igreja fosse boa, a gente não tinha que pagar para estar lá dentro. Eu não concordo com esse negócio de dízimo, cara. Eu sei que provavelmente em algum lugar da Bíblia deve justificar o dízimo, concordo com quem paga, porém quem tem condições de pagar. Agora uma idosa aposentada igual a minha avó, que gasta com a casa, gasta com comida, energia, remédio, só que ela prioriza o dízimo primeiro. Então às vezes falta coisa na casa dela porque ela priorizou o dízimo. Ao mesmo passo que a igreja não dá nenhum tipo de retorno financeiro para ela, não dá uma cesta básica, não dá uma ajuda, não dá nada. Tá certo que o retorno espiritual, quem dá é Deus, não a igreja. Então, sabe, quando eu fui crescendo e ficando mais cético, eu pensei, não, aqui tem alguma coisa errada, porque eu vejo muita gente pagando, vejo muita gente esperando, ansiando por uma melhora e ela nunca chega. Então, deixa eu sair, deixa eu tentar olhar por fora para ver o que de errado está acontecendo. E tem outra coisa que me deixa muito decepcionado com igrejas, com religião em si também, é a teologia da prosperidade. Ou seja, quanto mais você dá, mais você ganha. Pera, tá errado isso aí. Tem uma das coisas que mais me deixa incrédulo com a capacidade do ser humano se cegar diante da crença é a tal da fogueira santa do Universal. Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, mas consiste em 2 vezes ao ano a pessoa dá literalmente tudo que ela tem. Eu já vi vídeos de pessoas que venderam casas, carros, empresas, deram até a roupa que tinha em casa para essa tal dessa fogueira santa. Em troca receberam o quê? Nada. Isso, cara, isso às vezes é inacreditável, mas durante um tempo eu estava acompanhando vídeos de pastores, de bispos, de autoridades da Universal que tinham abandonado o barco. Os caras falam que aquilo é uma máfia, aquilo a, sabe, não me falta palavra para descrever o quão sujo aquele lugar é, o quão eles são ensinados a sugar o dinheiro das pessoas e são retalhados caso não consigam isso. Então, sabe, eu fui deixando de lado. Eu respeito muito a pessoa que tem fé, a pessoa que tem a sua crença, mas no meu atual estado de vida, isso não é pra mim. Eu sei que talvez eu não devesse estar falando isso, mas crença no meu atual momento não daria certo. Eu sou alguém muito ligado em ciência, muito ligado em descobertas científicas, mas não sou daquele que acha que ciência e religião não podem caminhar lado a lado, porque para mim uma completa o que a outra deixa passar. Mas é isso, eu quis falar um pouquinho sobre o que eu penso desse assunto. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, que eu sempre vou estar aqui falando um pouquinho de mim.